Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Costa, o nosso canal é o Treinamentos Automotivos e nós estamos aqui na nossa sétima aula, né, da introdução à injeção eletrônica. Né? A nossa proposta para quem está vindo a primeira vez ao nosso canal é passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência e do dia a dia do mecânico com esse sistema que trouxe um avanço tecnológico para os veículos, né? A partir de aproximadamente no início dos anos 90 começou a ficar mais popular esse sistema e nós que trabalhávamos na área de afinação de motores começamos a trabalhar tivemos que trabalhar, melhor dizendo, com esse sistema de injeção eletrônica que no início, para nós, eu confesso que pelo menos para mim, era uma coisa que iria nos tirar um pouco do ramo, digamos assim, né, como a gente fala, porque o carburador, o sistema de ignição exigia muitos ajustes manuais, né? E aquilo tinha um certo até romantismo com relação à profissão. E o sistema de injeção ele veio com muita autonomia, né? Um sistema com muitos processos do sistema de injeção são, né? Desde aquela época a gente começou a notar autônomos, mas aí vieram a acontecer outros problemas, né? Os problemas mudaram um pouco e quem estava já na área trabalhando com afinação de motores, carburação, ignição e as outras regulagens que o motor exige, né? Então teve uma certa, digamos assim, uma maior facilidade de se adequar ao sistema de injeção eletrônica. Nós estamos nessa sétima aula, né? E nós vamos falar hoje sobre os atuadores, né? Que existem, como a gente sabe, né? Eu já citei isso algumas vezes e para você que está chegando e para quem já está acompanhando, vou relembrar, no sistema de injeção nós temos o cérebro, que é a central de injeção eletrônica, os sensores que enviam as informações e funciona para o sistema de injeção como para nós os nossos sentidos funcionam. Né? Então, os sensores são distribuídos em pontos estratégicos do motor para avaliar a rotação, temperatura do ar, temperatura da água, pressão do coletor de admissão ou a massa de ar que está entrando no motor, velocidade do veículo, enfim. Então, todas essas informações elas vão para a unidade de comando do motor, ou unidade de comando eletrônico, e daí ela vai, através de um mapa, né, de funcionamento pré-programado, ela vai comandar os atuadores. Então, os atuadores, como o nome já sugere, eles vão atuar em determinadas regiões do motor para poder fazer com que esse veículo entre em funcionamento. É lógico que eu estou falando aqui dos atuadores que são necessários, que são os sinais vitais para o funcionamento do motor, como o eletroinjetor ou eletroinjetores, dependendo de quanto os cilindros tiver, se for um sistema multiponto, ou seja, um injetor por cilindro, a bobina de ignição ou as bobinas, não é isso? O atuador de marcha lenta. Nos veículos com acelerador eletrônico nós não temos mais a figura do atuador de marcha lenta, porque quem faz todo o controle desde a marcha lenta até a aceleração carga total, o WOT, como também a gente chama, é o corpo de borboleta comandado eletronicamente, mas isso aí a gente vai discutir, vai expor para vocês nos vídeos mais adiante. Então nós temos o atuador de marcha lenta, mas não é um componente, um atuador de vital para o funcionamento do motor. Um atuador de marcha lenta ele não faz com que o motor pare de funcionar ou venha a não funcionar. Não é isso? Nós temos que ter ar, combustível e calor ou centelha, né? No motor de ciclo Otto, que é o motor, a máquina a qual nós estamos trabalhando aqui com o sistema de injeção eletrônica. Vale salientar o que a gente já pode chamar de convencional, né? Porque os sistemas de injeção eletrônica eles evoluíram, como tudo na vida evolui, então ele teve uma evolução também. Então houveram algumas mudanças, né? Hoje nós contamos com
está ficando cada vez mais popular o sistema de injeção direta de combustível, o controle da bomba de combustível não mais por um relé, mas sim por um controle de pulsos PWM. Então nós temos alguns avanços tecnológicos, tanto no que diz ao sistema de injeção, como ao motor em si, né, o motor do carro. É lógico que essa evolução ela caminha junta, né, desde a época dos primeiros sistemas de ignição, com platinado e condensador, né, acho que quem é mais antigo principalmente já ouviu falar, ou conhece o sistema. Então, com a entrada da ignição eletrônica, pôde-se ter um avanço com relação ao desempenho do motor, né, com o sistema de ignição, e o veículo ainda com carburador. Isso a gente pode, guardar as suas proporções, também trazer para o dia de hoje, os dias de hoje, né, com o avanço da eletrônica, um melhor controle de gerenciamento, um gerenciamento mais rápido, então pode-se melhorar o desempenho do motor. Bom, então seguindo com os atuadores que são essenciais, que são, digamos assim, vitais para o funcionamento do motor, nós temos a bomba de combustível aqui representada pelo relé da bomba. Porque nos sistemas de injeção eletrônica, a comunicação da unidade de comando, o comando que ela dá, não é diretamente para a bomba, mas sim ela pilota o relé da bomba de combustível, e o relé passa a corrente e a tensão necessária para que a bomba funcione. Porque sem uma pressão e uma vazão adequada, né, não há como esse motor entrar em funcionamento. Os injetores não vão ter o que injetar. Então a bomba é que é o componente responsável por puxar esse combustível, succionar esse combustível do tanque e jogar na linha de combustível, como a gente também fala no dia a dia na oficina, né? Até o correto até falar, né, que a gente vai verificar a linha de pressão, como é que está a pressão da linha e não a pressão da bomba, né? E a pressão da bomba ela vai ser diretamente proporcional também à alimentação elétrica dela, porque as bombas convencionais, né, os sistemas convencionais, como eu já citei, né, a maioria dos sistemas ainda são os sistemas convencionais. A bomba de combustível ela é alimentada com 12 volts. E se eu tiver uma variação nessa tensão para baixo, então eu também vou ter uma queda de pressão. Então se faz necessário fazer uma avaliação da alimentação elétrica para poder fazer um diagnóstico preciso da bomba de combustível. Como é que está essa linha de pressão, ou melhor dizendo, como é que está a pressão dessa linha de combustível. Então vai ter uma ligação direta também com a tensão de alimentação dela. Um outro componente muito comum é a válvula EVAP. Esse sistema, essa válvula é utilizada pela central de injeção eletrônica para controlar o fluxo dos gases que vem do tanque. Os gases que são formados no tanque de combustível, eles se acumulam no canister, e do canister o motor admite esses gases através da válvula EVAP. Então a central pilota a válvula no momento correto, e vai variar dependendo do sistema, para poder esses gases serem purgados pelo motor. Um outro atuador também muito comum é a lâmpada 1000, que ela serve para denunciar que existe uma falha no sistema de injeção. Que falha é essa? Quando nós entramos com o scanner, fazemos uma avaliação na memória de avarias, aí sim a gente tem condições de responder que falha que está acontecendo no sistema de injeção. Bom, e por último aqui, seguindo o nosso esquema, nós temos o relé de potência, né? Então esse relé tem a função de, além de alimentar alguns atuadores, ela também tem a função de alimentar a própria central de injeção. Então é muito comum a gente ter no esquema elétrico, no esquema de funcionamento dos sistemas, a alimentação 30, né, direto da bateria, talvez a alimentação direta da bateria, e a alimentação 15, e muitas vezes nós ainda temos uma alimentação via relé também, como eu representei aqui. Então, ó, você pode ver que a alimentação ela alimenta alguns atuadores e também a própria central de injeção eletrônica. Então, a unidade de comando, a diferença, melhor dizendo, no sistema de injeção eletrônica, a diferença entre sensores e atuadores, para que fique bem claro, os atuadores eles são comandados pela central, eles são instrumentos que vão servir para que o motor
para que a unidade de comando ela faça com que o motor entre em funcionamento a partir das informações dos sensores. Então eu tenho uma comunicação aqui, na maioria das vezes, direta com os atuadores, né? Eu fiz um desenho aqui que mostra que esse comando, em muitas vezes, é um comando de sinal pulsado, né? Que a avaliação dele, a melhor maneira e a maneira mais correta de se avaliar com um osciloscópio, porque aí você tem condições de fazer uma avaliação correta desse sinal e daí chegar a um diagnóstico mais preciso. Mas também é possível fazer avaliações desses sinais com equipamentos mais simples, como o próprio multímetro automotivo, um multímetro dedicado, né, para a nossa área, e assim também como um analisador de polaridade. Agora, voltando a dizer, você não vai ter nunca a mesma condição de fazer a avaliação, né, com um equipamento específico e dedicado que serve, é direcionado para isso também, né, que é o osciloscópio, que é verificar esses sinais pulsados, como é que está a sua avaliação de tensão e de corrente, né, e se o sinal está dentro do especificado. Agora, é um equipamento que, além de ele te proporcionar uma avaliação correta e um diagnóstico mais preciso, ele também exige do profissional uma dedicação e um cuidado na hora de manuseá-lo, porque não é só ter um equipamento desse e será garantido um diagnóstico preciso. Muitas vezes o profissional ele se cerca de tantos equipamentos que, em vez de facilitar a vida dele, às vezes até dificulta, né? Porque a experiência muitas vezes conta, né? E como conta a experiência. Então, você se cercar de muitos equipamentos sem ter uma experiência, um conhecimento específico, um conhecimento preciso de como funciona cada componente, né, como funciona o circuito elétrico, então não vai lhe servir de muita coisa e muitas vezes vai atrapalhar a situação, vai atrapalhar, melhor dizendo, o diagnóstico, ok? Então, como é que a gente pode ver o funcionamento, esse esquema elétrico que eu fiz, né, esse esquema de funcionamento que está bastante enxuto, mas, como eu já citei, é o suficiente para que você venha a ter um entendimento desse sistema. Então, na maioria das situações, o que é que nós vamos encontrar? Como é que o sistema, esse esquema de funcionamento entre central de injeção e atuadores vai funcionar? Vou ter alimentações elétricas positivas, que vem da alimentação 15, ou seja, da chave de ignição. No momento em que eu ligo a chave de ignição, ela vai enviar uma tensão de alimentação para alguns atuadores, os atuadores que sejam alimentados pela linha 15, ó, sai aqui da ignição, vem seguindo aqui, e a gente vê que ela vem, nesse caso que eu demonstrei aqui, ela alimenta a lâmpada 1000 e também alimenta a bobina, né? Da mesma linha 15, ela também sobe, alimenta o relé do sistema de injeção eletrônica, ou melhor, o relé de potência, e o relé de potência, ele alimenta a central, leva energia, ou melhor, leva tensão para um determinado circuito da unidade de comando, e também alimenta alguns atuadores, como eu coloquei aqui, coloquei a válvula de purga, o atuador de marcha lenta e os eletroinjetores. Isso não é, igual quero deixar bem claro, que isso não é um padrão, e sim um modelo comum para os sistemas que nós temos, né, os diversos sistemas que nós temos nos veículos. Então, quando eu ligo a ignição, ele faz todo esse processo. E a unidade de comando, ela como um computador, ela faz o reconhecimento, né, na hora que eu liguei a chave de ignição, digamos, eu não dei a partida ainda, mas liguei a chave de ignição, então ela faz o reconhecimento de todos os atuadores, assim também como dos sensores. É por isso que no momento apenas que eu ligo a chave de ignição, ela já é possível detectar se existe uma falha, porque ela vai sair reconhecendo os seus componentes, tanto, como eu já citado, sensores e atuadores, e daí se eu não tiver uma alimentação, por exemplo, em um determinado sensor, ou então
se esse condutor que faz a comunicação entre o componente, né, o atuador, e a unidade de comando, houver algum problema de mal conexão, ou então de rompimento, ele também vai poder reconhecer essa falha, né? E ela vai identificar isso como uma falha no componente. Essa unidade de comando, como eu cito, recomendo que vocês assistam os outros vídeos para acompanhar, para quem ainda não assistiu, para poder acompanhar o desenvolvimento, né, do raciocínio desde o início. Então ela não tem condições de detectar, pelo menos por enquanto, que o defeito está no condutor. Então, lógico, ela vai acusar falha no atuador. Então, é por isso que o profissional ele vai ter que, na hora que é verificado, através de uma leitura de memória de avarias, que existe uma falha em um determinado componente, então ele vai ter que, através do diagrama elétrico, ele conseguir fazer uma leitura, que o diagrama para nós é o mapa do sistema, né? Então, da onde é que vem o fio que manda o comando, né, de chaveamento da bobina de ignição, do injetor, do atuador de marcha lenta, enfim, de todos os componentes. Porque todos os sinais aqui, como está mostrado na seta, todos os sinais de comunicação entre a central e o atuador é sinal de saída, ou seja, sinal de comando. Com os sensores já muda um pouco, então eu tanto tenho sinais de saída da central para o sensor, como eu tenho sinal do sensor para a central de injeção, que essa é a função dos sensores, é enviar através de sinais elétricos, né, através da variação de tensões ou de frequências, enfim, dependendo da aplicação do sensor e do tipo de sensor, enviar essa informação para que a central, através dessa variação de tensão, consiga identificar qual é a situação em que está trabalhando aquele determinado sensor. Então, no momento em que é detectado que existe uma falha no sistema de injeção eletrônica, seja através da lâmpada ou seja através do scanner, e vale lembrar que nem sempre que existe uma falha no sistema, a lâmpada de injeção eletrônica ela vai acender. Às vezes exige uma rotina, né, de avaliações que a central faz, ou então o próprio sistemista determina através da programação que é inserida no sistema que não acenda a lâmpada de injeção. Então, na falha de determinados componentes. Então, na maioria, isso é a nossa experiência que a gente pode ver, e os profissionais da área podem endossar isso aí, na maioria vai acender a lâmpada de injeção, mas aqui e acolá você pode encontrar algum sistema, ou melhor, algum sensor que mesmo em falha, a central grava a falha na memória de avarias dela, mas não faz com que a lâmpada acenda. Então o que nós podemos ver aqui através do esquema elétrico e como nós devemos proceder para quem trabalha na área e que não ainda está começando, como eu já venho citando já nos nossos vídeos. Então, esse programa que nós estamos fazendo aqui, digamos assim, ele é destinado para aqueles que estão entrando na área e aqueles que estão querendo ter uma familiaridade melhor com o sistema de injeção eletrônica. Para quem já é experiente, para quem já está na área há muitos anos, para quem tem uma boa bagagem, então eu não vou chover no molhado e querer ensinar uma coisa que os amigos, os colegas de profissão de longa data já sabem. Então como é que nós fazemos? Nós vamos, através do esquema elétrico, ver como é que funciona, né? Como é que funciona essa comunicação entre a central e os atuadores e como é que funciona também a alimentação elétrica, se existe uma alimentação elétrica também de 12 volts. Porque como, por exemplo, o motor de passo, né, que é um atuador de marcha lenta, é um modelo de atuador de marcha lenta, o motor de passo. Ele não recebe 12 volts, ele não trabalha com 12 volts direto, né, ele trabalha com sinais pulsados, né, controlando os passos de comando do motor de passo. E por sinal é da onde deriva o nome dele, né? Então, com relação vamos analisar aqui o injetor. Então, o injetor eu vejo que a central ela manda um comando pulsado para o injetor
e que ele recebe no outro terminal uma alimentação positiva que vem do relé de potência. A gente faz essa avaliação aqui, ó. Ele vem, desce aqui e vem para o 87, no caso, do relé de potência, que é o pino de saída de alimentação do relé. Ou seja, é o pino o qual o relé envia alimentação para os seus atuadores, os atuadores que estão submetidos à sua alimentação, e nesse caso aqui específico também a gente vê que ele entra em um pino, né, e vai alimentar um determinado setor da unidade de comando do motor. Mas só que antes, para esse relé poder funcionar, digamos que eu detecte, na nossa avaliação, nós detectamos que existe falha gravada nos atuadores e que essa falha ela está gravada aqui na válvula EVAP, no atuador de marcha lenta e nos injetores ou no injetor. Então nós temos 3 falhas. E quando nós vamos avaliar o esquema elétrico, o diagrama elétrico, nós vemos que esses mesmos componentes, são 3 componentes, que eles recebem a alimentação do mesmo relé. Então isso acende, como a gente sempre fala, uma lâmpada amarela. Por quê? Porque como eu tenho a alimentação vindo do mesmo relé e eu tenho 3 componentes que estão com falhas, né, no nosso exemplo, gravadas na memória de avarias, então é muito provável que essa alimentação e essa falha, melhor dizendo, esteja sendo causada devido à falta de alimentação elétrica via o relé de potência. Só que eu também tenho que levar em consideração que para esse relé funcionar, eu tenho que ter uma alimentação 15, que normalmente é a alimentação no 86 do relé. Eu tenho que ter uma alimentação 30, que é o que vai ser enviada na hora que o relé funcionar, que é no pino 30, ok? E eu também tenho que ter um comando, na hora que eu liguei a chave de ignição, permita que eu vou puxar aqui um fio, certo? Derivando aqui. Então, digamos que entre um determinado pino, quando eu liguei a ignição, então a unidade de comando recebeu a alimentação elétrica e ela vai enviar um pulso negativo para o relé, permitindo com que ele arme e passe essa tensão do 30 para o 87. Então é lógico que, além de você precisar levar em consideração um possível defeito no relé, você também tem que levar em consideração uma possível falta de alimentação via alimentação 15, que faz com que o relé não funcione, uma possível falha no comando, porque esse relé ele vai ser comandado pela unidade de comando na hora que ele envia o aterramento. Então, um possível defeito nesse sinal, que pode ser causado por uma interrupção no fio, ou então um próprio problema na unidade de comando, ou no seu aterramento, daqui a pouco nós vamos comentar isso, ou então mesmo uma alimentação 30, porque por mais que o relé esteja bom, mas se eu não tiver todos esses elementos, esse sinal não vai sair do relé e alimentar os seus atuadores. Logo, a unidade de comando, o que ela vai detectar? Vai detectar que houve uma interrupção, certo? No fluxo da corrente elétrica. É isso que ela vai detectar. Porque ela está enviando um pulso para o injetor e esse pulso não está sendo completado, porque nós sabemos que para poder a central fazer a leitura de um determinado componente, além do componente ter que estar funcionando bem, ela também tem que ter um fluxo da corrente elétrica, o circuito tem que se fechar, não é isso? Toda alimentação, ela nasce na bateria. E aí nós vamos falar da importância do aterramento, porque para esse aterramento, por exemplo, esse massa que a central manda para o relé de potência,
para poder ele sair da central, ele tem que primeiro ele entrar. E ele vai sair de onde? Vai nascer aqui na bateria. Então ele primeiro tem que entrar, a central vai fazer os seus processos e esse terra, esse massa da central, é ele que vai sair aqui, certo? Lógico, eu coloquei a representação aqui só de um massa, para servir como exemplo. Mas muitas vezes nós temos os dois, três ou quatro ou cinco aterramentos, ou massa como nós chamamos. E se de repente esse massa aqui, ó, que por um acaso, se for um massa que vai ser entregue através do chaveamento do determinado componente na central, for esse que for sair para dar o comando no relé, se esse massa tiver com problema, o que vai ser esse massa? É um condutor, um fio, que em algum ponto do motor, da carroceria, ele vai estar lá parafusado. Então, se houver uma oxidação, um isolamento, é lógico que esse massa não vai sair aqui ou completo, né, com a sua potência completa, ou então, se dependendo da situação, da gravidade da situação, ele simplesmente não vai existir esse negativo aqui. Por isso, a importância de se ter o conhecimento e saber aplicar o esquema elétrico, o diagrama elétrico. Porque no diagrama elétrico é um mapa onde eu vou ver todo o funcionamento melhor dizendo, todo o fluxo da corrente elétrica. Ela sai do pino, vamos supor aqui, vamos fazer por exemplo, ela sai aqui do pino 56, certo? Vai para o relé da bomba, e o relé da bomba vai armar e vai mandar para a bomba de combustível. Então esse aqui é um sinal de massa também. Então se esse massa daqui derivar desse, e esse não está entrando, ela não vai ser entregue aqui também. A mesma coisa é o sinal também dos injetores. Por aí vai, certo? Então todos os sinais, a grande maioria dos sinais dos atuadores, eles vão depender tanto dos massas, dos aterramentos, como são chamados também, como das alimentações positivas. E como é que eu vou verificar isso? Vou fazer a verificação disso através do diagrama elétrico. Então, para que fique bem claro, os atuadores, eles recebem comando da unidade de comando, como o próprio nome até já sugere. Então, os atuadores, eles recebem, eles são instrumentos utilizados, eles não são autônomos. Eles não vão resolver o problema, digamos assim, sozinhos. Eles, sem a alimentação elétrica correta, certo? Alimentação positiva e alimentação negativa, ele se torna, esse circuito aqui, central de injeção, unidade de comando, sensores e atuadores, ele se torna um sistema, digamos, inanimado, não tem nenhuma atuação. Então eu tenho que ter cuidado na hora de uma avaliação do sistema, eu tenho que dar uma atenção à alimentação elétrica. E eu só vou conseguir fazer isso com um esquema elétrico, e vale salientar de qualidade, para que eu possa fazer uma avaliação de por onde esse circuito elétrico, melhor dizendo, por onde essa corrente elétrica ela circula. Então ela nasce na bateria e ela vai ser distribuída para a central de injeção, os atuadores, né, vai circular, vai ter que ter o fechamento da corrente elétrica. Se essa interrupção houver em algum lugar, ou melhor dizendo, se houver interrupção em algum lugar, seja entre a central e o atuador, entre o atuador e sua alimentação elétrica, isso é detectado como falha. Então, assim como os sensores, na hora que nós vamos fazer uma avaliação, e tem lá, nós detectamos falha no eletroinjetor, por exemplo, número 1, eletroinjetor do cilindro 1. Então eu não vou lá, lógico, eu não posso chegar e vou substituir o eletroinjetor. Eu tenho que saber o quê? Tenho que saber primeiro se o eletroinjetor está com a sua resistência boa, se está com a sua resistência correta, melhor dizendo. Eu tenho que saber se esse condutor que tem a comunicação, que faz a comunicação entre a central e o injetor, está ok.
eu tenho que saber se a alimentação positiva, seja ela vinda do relé, seja ela vinda da chave de ignição, se também está 100%. E além disso, eu também tenho que levar em consideração a alimentação que chega na unidade de comando, né, que vai fazer com que ela funcione plenamente. Então, muitas vezes é o que nós não cansamos de repetir. O profissional não faz essa avaliação, faz uma leitura com o scanner, na pior das hipóteses, às vezes ainda faz uma substituição de peça, não resolve, ele não faz uma avaliação uma leitura com o esquema elétrico de como funciona o sistema e joga a falha para a central de injeção. Esse aqui é o alvo dele, certo? O alvo é a central de injeção. Então, fez 2, 3 avaliações, não funcionou bem, falha na central de injeção. Ok? Então, isso não é um procedimento profissional e correto, certo? Então, nós temos que ter uma dedicação e o entendimento de como funciona o sistema por completo, como é que um determinado sistema ele vai funcionar. Então eu vou ter vários sistemas, como vocês sabem, eu tenho inúmeros veículos e com eles inúmeros sistemas, e alguns sistemas eles vão funcionar com alimentação 15, alimentação 30, alimentação também via relé, ou então eu posso ter uma alimentação só via relé e uma alimentação 30. Então eu tenho muitas variações, né? Digamos assim, uma variedade de combinações. Quem é que vai me informar isso aqui? Na hora que eu pegar o esquema elétrico. Então, no momento que eu fizer a leitura do sistema através do diagrama elétrico ou esquema elétrico, como a gente chama, aí eu vou ter a condição de saber, não, esse componente aqui ele vem alimentação via chave de ignição, ou esse componente vem alimentação via relé, e esse relé para funcionar, já que vem do relé, então se não está chegando, será que está chegando os elementos necessários para o relé funcionar? Ou será que o relé está bom? Então tem que levar toda a consideração tudo isso que eu falei anteriormente para vocês, né? Alimentação elétrica, alimentação via relé, assim como essa comunicação entre a central e a unidade de comando e o atuador, seja ela via essa avaliação, seja ela via um analisador de polaridade, seja através de um multímetro automotivo ou até mesmo um multímetro como eletrônico de boa qualidade. E se você houver condição e tiver o conhecimento para trabalhar com um osciloscópio, melhor ainda. Aí sim você vai ter um equipamento de aplicação para um diagnóstico preciso. Agora, depende da interação entre o equipamento e quem está trabalhando, assim como todos os equipamentos, certo? Então, existe pelo que eu venho avaliando, existe esse mito que eu tenho um osciloscópio, eu preciso ter e com o osciloscópio eu vou conseguir fazer todo o diagnóstico. Não é por aí, certo? Precisa sim de um bom conhecimento e as condições, o conhecimento dos sinais que determinados componentes enviam para poder eu ter um parâmetro para poder trabalhar, ok? Então, pessoal, mais uma vez, eu espero ter contribuído, certo? Ter esclarecido para quem está chegando agora no sistema de injeção eletrônica, para quem está pensando em trabalhar com o sistema. Então, vocês veem que é um sistema simples, mas nem tudo que é simples é fácil, porque além de você ter todo esse conhecimento aqui, você ainda vai ter também, trabalhando com o sistema de injeção, como você já deve saber, para quem vem acompanhando os vídeos e para quem ainda não viu os outros vídeos, que vejam que você vai ter uma interação com o motor em tempo constante, né? Até porque o sistema é que dá vida ao motor. Então eu espero que tenha essa explicação, tenha esse conhecimento que eu passei para vocês, tenha ajudado. E se você deseja, se você quer que a gente volte a
a esclarecer mais, ou se ficou alguma dúvida, então é só você deixar um comentário, certo? Se você gostou, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha aí para ajudar o nosso canal a fortalecer, se você acha que vale a pena, para fortalecer e ajudar outras pessoas que de repente estejam precisando, né, de um melhor conhecimento ou sejam desejosos de conhecer como é que funciona esse sistema tão interessante e que tem tido evoluções assim estupendas, né, nos últimos anos. Então, bem estimulante trabalhar com o sistema de injeção eletrônica, poder ver a evolução desse sistema durante todos esses anos aqui no Brasil. Começou em 89, nós vamos para 30 anos, né, de sistema de injeção eletrônica no Brasil. E eu espero que você tenha que você tenha gostado, melhor dizendo, mais esse vídeo. E daqui da terça-feira, a partir das 7 horas, nós vamos estar, se Deus quiser, com mais um vídeo para você. E a nossa próxima apresentação, nosso próximo vídeo vai ser sobre o DBW, ou seja, Drive by Wire, que é o sistema de aceleração eletrônica, né, que começou a fazer parte do mercado brasileiro em 2001 na linha Fiat. Então, próxima terça-feira estaremos aqui e uma boa semana para você e até a próxima, se Deus quiser.